Em vosso caminho, dizei, o reino dos céus está próximo. Muita paz e alegria, meu irmão e irmã. Eu sou Israel de Freitas, com mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, nessa terça-feira, 11 de junho de 2024, o Evangelho está em Mateus 10, do 7 ao 13. Hoje, nesse Evangelho, Jesus envia os seus discípulos para anunciar a palavra de Deus. O anúncio da palavra de Deus é uma missão de todo batizado. Israel, então eu fui batizado, eu sou chamado a ser discípulo, você é chamado a ser discípulo, aquele que vai, aquele que anuncia aquilo que o Senhor pede. E qual era o grande anúncio do povo? O grande anúncio dos discípulos era apenas curar os enfermos, aliás, os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar o demônio, dar de graça, porque de graça recebeste? Não era a grande missão. A grande missão daquele anúncio era anunciar que o reino de Deus está próximo. E quando Jesus pedia para os discípulos dizer que o reino de Deus está próximo, ele estava querendo dizer que era um tempo em que todos precisavam se preparar para o reino dos céus. E a preparação para o reino dos céus é agradar o coração desse Deus que fez o céu e a terra. Por isso, o grande anúncio dos discípulos, e a gente fica lendo essas passagens, analisando como que foi isso. Israel, os discípulos tiveram medo, Ou vocês acham que apenas Jesus chegou e vocês vão para a primeira missão e eles já saíram ali maravilhados? Não, irmãos, porque alguns deles foram para a terra dos gentios, alguns deles foram pregar em lugares que nunca tinha se ouvido falar em Jesus. Não existia o cristianismo ainda implantado, era o início de tudo. Então, para eles seria um grande desafio, sem falar que eles tinham que ir e tinham que acreditar que iam acontecer. E aí você pergunta, Israel, mas aconteceu grandes milagres. Gente, os discípulos oravam pelas pessoas, os discípulos impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. Eles ficavam tão maravilhados de estar se vendo ali como instrumento de um Cristo que os enviou. Então, quando Cristo nos enviar para a missão, nós precisamos ir porque Ele nos envia. O grande problema é, não vá para a missão sem o envio. Você precisa ser enviado. Como Cristo enviou os discípulos, deu poder e autoridade. Gente, ele curava os doentes, ressuscitava os mortos, purificava os leprosos e expulsava os demônios. E faziam tudo isso de graça. Quando Jesus falou para eles, não leve nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento, foi outra preocupação dele. Mas como que nós vamos sair sem nenhuma preocupação, nem duas túnicas, nem comida, como que nós vamos comer? Jesus os envia e diz, confia. Porque quem vai para a missão, irmão, tem que se lançar, tem que se entregar, tem que se doar. E outra coisa, tem que confiar na ação de Deus. E assim eles fizeram. E o resultado dessa missão foi extraordinário. O Evangelho de Cristo começa a ser propagado em toda aquela região. 12 homens de 2 a 2 saíram para evangelizar. E o sentimento de gratidão, de alegria que eles voltaram, não tinha explicação. Porque se vocês acharem que era só lá pregar, as pessoas ser curadas, estava tudo certo, não. Existiam os poderosos, existiam aqueles que perseguiam Jesus
E isso causou uma grande revolução. Essa evangelização causou uma grande revolução. Jesus passa a ser procurado, perseguido, seguido por muitas pessoas que vinham de todas as regiões, porque os discípulos não pregaram no nome dele. Os discípulos pregaram em nome de Jesus, então todos queriam saber quem é esse mestre, quem é o pregador, quem é o professor de Nazaré, que está instruindo homens a serem cheios do poder de Deus para sair pregando, evangelizando por aí. E é por isso que após essa missão, essa propagação do evangelho, o nome de Jesus se torna conhecido. E começa a vir gente de todas as regiões atrás de Jesus, porque eu quero ver o que teus discípulos falaram de você. Eu quero saber se é verdade o que teus discípulos pregaram a teu respeito. Por isso que Jesus dizia assim: qualquer cidade ou povoado em que entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno, deseja paz. Se ali tiver paz, essa paz voltará para vocês. Hospedai-vos com eles até a vossa partida. Ao entrar numa casa, saudai-o. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Israel, o que esse evangelho tem a ver com a minha vida? Você é convidado a ser discípulo e é convidado a ser um portador do evangelho de Cristo, a levar a palavra de Deus. E hoje nós temos N estratégias para evangelização. Se você não tem coragem de sair, de pegar a palavra e sair evangelizando, usa as redes sociais. Você está usando suas redes sociais para falar mal do irmão, para jogar indireta no irmão, para ficar vendo a vida de sucesso das pessoas, a vida boa que o povo só mostra o lado bom, não mostra o lado difícil, porque ninguém vai mostrar isso na internet.